Palmeiras recusa a proposta de Portugal por seu goleiro. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Quero falar também sobre o São Paulo. Será que Thiago Santos pode ser o volante que Rogério Ceni procura? Para completar informações sobre o Botafogo, de olho em Júnior Urso, ex-jogador do Corinthians. Tem ainda novidade sobre Iago Pikachu, repercutindo a informação que você soube com exclusividade no canal do Nicola. Para completar as últimas sobre o mercado de transferências, tudo o que você precisa saber sobre a rodada do meio de semana. Fala ainda sobre o Barcelona aumentando sua proposta por Andrei, jovem revelação do futebol no Vasco. Antes de mais nada, de contar todas essas informações, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhei no Diário de São Paulo, na ESPN, entre outros lugares, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, só deixar um joinha nesse vídeo e apertar esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que oferece a maior quantidade de opções de apostas dentro de cada jogo. Por exemplo, nessa quarta-feira a gente tem dois jogos importantes da Libertadores com brasileiros. Palmeiras e Cerro Porteño, Flamengo e Tolima, os dois brasileiros jogando em casa. Que tal apostar na vitória de ambos numa aposta dupla? Dessa maneira você consegue aumentar sua cotação para R$ 1,86. Então aposta na vitória do Palmeiras e do Flamengo, coloca, por exemplo, R$100 e se os dois vencerem você fatura R$ 186. Na quinta-feira tem Estudiantes de La Plata contra Fortaleza. Vitória do time argentino paga R$ 1,96, o empate paga R$ 3,42 e a vitória do Fortaleza pagando R$ 4,10. Para aproveitar essas e outras possibilidades de apostas na 1xBet é bem simples. Pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a apostar. Só não se esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Luva de Pedreiro, que está em uma casa alugada em Recife. Essa casa foi alugada por seu novo empresário, Falcão, ex-jogador de futsal, e a casa fica em um dos lugares mais legais de Recife. O local é chamado de Barra da Tijuca Pernambucana e tem algumas casas sendo alugadas a R$ 35 mil por mês, que ele faça bom proveito de todo esse luxo. Só para completar essa informação, Thiago Neves, nos tempos em que jogava no Sport, e Juninho Pernambucano já chegaram a morar nesse bairro. Bora contar que o Red Bull Bragantino vai cobrar explicações da CBF depois da anulação de 2 gols na derrota por 1-0 para o Botafogo. Red Bull Bragantino vê erro no traçado das linhas que anularam os gols do Red Bull. A situação do time bastante delicada, já eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores da América, campanha ruim no Brasileirão. Bora falar também sobre o zagueiro Ramon. Você lembra dele, torcedor cruzeirense? Pois saiba que o Ramon está cobrando na justiça R$ 6.200.000 da Raposa. São R$ 2.700.000 só de cláusula compensatória, todo o restante em verbas advocatícias, em pagamentos não feitos, enfim, R$ 6.200.000, mais um processo contra o Cruzeiro. Ronaldo Fenômeno acorda cada dia com uma novidade diferente e pior. Para completar o giro de notícias, contra que Andréas Pereira, enfim, foi contratado pelo Fulham, negócio de 10 milhões de libras ou 64 milhões de reais. Esse é o valor fixo pela negociação. Dependendo do desempenho da performance do Andréas no Fulham, o clube do Manchester United ainda pode receber mais 3 milhões de libras num pacote de 64 milhões fixos, mais 19 milhões variáveis. Estamos falando de 83 milhões de reais, cifra que nenhum clube brasileiro certamente pagaria pelo ex-atleta rubro-negro. Quero fechar o giro de notícias contando sobre Richarlison, que vai vestir a camisa 9 do Tottenham. Ele acabou de ser contratado, negócio de 60 milhões de libras ou 315 milhões de reais. Vai usar a camisa que já foi um dia de Gareth Bale. O que você acha que o Richarlison vai ser capaz no Tottenham? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar a respeito do Barcelona. Contei para vocês algumas semanas atrás que o time espanhol já havia feito no começo do ano uma proposta para contratar Andrei Santos, volante de só 18 anos de idade que pertence ao Vasco. Também já falei para vocês que esse é o melhor nome do mercado do futebol no Brasil. Qualquer clube brasileiro que depositar uma multa de 14 milhões de reais nos cofres do Vasco vai levar o Andrei. Pois bem, o Barcelona fez uma nova oferta pelo atleta vascaíno. Essa nova oferta manteve os 6 milhões de euros fixos e mais 4 milhões de euros em bônus, ou seja, um negócio de 33 milhões de reais garantidos e mais 22 milhões de reais de acordo com a performance.
uma bolada total que poderia chegar a 55 milhões de reais. Mas o Juliano Bertolucci, que é o empresário do Andrei, nem sequer levou a proposta para o Vasco da Gama por entender que algumas das cláusulas não seriam bacanas, como por exemplo a presença do Andrei num primeiro momento no Barcelona B. Esse é o tipo de situação que o Bertolucci e seus representantes e os outros membros do seu escritório entendem que não é legal. O Andrei, titular absoluto do Vasco, um cara com enorme currículo e com baita cartaz, tem de ir para jogar em algum clube importante e não na segunda divisão do futebol espanhol. Diante desse cenário, o Vasco nem chegou a receber a proposta, embora dê para imaginar que apesar dos 10 milhões de euros, 6 fixos e mais 4 em bônus, o Vasco também não aceitaria. Já contei para vocês que a renovação de contrato do Andrei só deve acontecer assim que a 777 tomar posse do Vasco e apresentar para os representantes do atleta aquilo que pensa sobre o futuro do jogador. O Andrei quer sentir o projeto, a ideia, o plano, onde é que ele se insere dentro desse novo contexto do Vasco da Gama. Muito, mas muito bom jogador. Beleza? Bora falar agora sobre Iago Pikachu. Você soube primeiro no canal do Nicola que o atleta de 30 anos de idade, o grande craque do Fortaleza, tem uma proposta do Shimizu S-Pulse. O time japonês já se dispôs a pagar a multa rescisória de $1 milhão para levá-lo agora. 5 milhões e 300 mil reais. O que o Fortaleza fez para tentar manter o jogador? Ele não pode recusar a proposta do Shimizu. Mas, nas últimas horas, o Fortaleza ofereceu um aumento salarial e também a extensão do contrato do Pikachu, que ganha atualmente 250 mil reais mensais. A proposta do Japão faria com que ele mais do que dobrasse seus vencimentos. Resposta deve pintar nas próximas horas. O que eu ouvi da pessoa que me contou sobre os detalhes da negociação é de que o Pikachu estava bastante inclinado a se mudar para o Japão, onde reencontraria o técnico Zé Ricardo. Eles chegaram a trabalhar juntos no próprio Fortaleza. Bora falar agora sobre o Botafogo com notícia exclusiva. Júnior Urso, ex-volante do Corinthians que está no Orlando City, interessa a John Textor. Botafogo inclusive já procurou o atleta e ofereceu um contrato de 3 anos com os mesmos vencimentos atuais que ele recebe na Major League Soccer. O detalhe é que o Júnior Urso tem contrato de mais 6 meses no futebol americano e esses 6 meses são prorrogáveis automaticamente por mais um ano, ou seja, mais um ano e meio de vínculo, caso o Orlando City queira a permanência do atleta. Antes de gravar o vídeo, ainda conversei com o representante do Orlando City para saber as pretensões do time americano. E a ideia é que ele fique lá pelo menos até 2024. Já vai receber nos próximos dias o Júnior Urso uma proposta de extensão desse vínculo. Então é bem difícil imaginar que o Júnior acabe cedendo e seja negociado com o Botafogo, porque além da concordância do atleta, ainda haveria a necessidade de um acordo entre o Botafogo e o Orlando City, e aí o Botafogo certamente precisaria desembolsar alguma grana. Fogão que tem tido muita dificuldade em encontrar esse primeiro volante protetor. Vários nomes foram especulados nos últimos dias: o Gabriel Pires do Benfica, o Fran Sérgio, jogador que pertence ao Bordeaux, que acaba de cair da primeira para a terceira divisão no futebol francês. Mais recentemente também se falou em Luiz Gustavo, ex-jogador da seleção brasileira que está no Fenerbahçe. É o Botafogo mapeando as opções para essa função de volante. Júnior Urso, que tem 33 anos de idade, na atual temporada 22 partidas, 3 gols e mais uma assistência, enorme cartaz no futebol americano. Quero falar agora sobre o Palmeiras, outra informação exclusiva. O Verdão recusou nos últimos dias uma oferta oficial por Vinícius Silvestre, goleiro que hoje é a terceira opção para a proposição. Titular absoluto é o Everton, Marcelo Lomba aparece como reserva imediato. Logo depois, o Vinícius Silvestre, 28 anos de idade, atleta revelado na base do Palmeiras. O interessado foi o Marítimo de Portugal, que cogitou pagar 500 mil euros, que hoje equivalem a mais ou menos 2 milhões e 700 mil reais, pela rescisão de contrato de forma imediata. A ideia era contratar o Vinícius e transformá-lo no goleiro titular do Marítimo para a temporada que está por começar em Portugal. O Palmeiras recebeu a oferta, agradeceu o contato, mas assegurou que não vai vender o Vinícius Silvestre, apesar de o cara ser terceiro goleiro e ainda nem ter entrado em campo na atual temporada. A última vez que ele jogou foi na temporada passada, quando esteve dentro de campo 10 partidas. Desde que ele foi promovido ao time principal em 2013, só jogou 13 vezes. A ideia do Palmeiras é prepará-lo para, num futuro não muito distante, fazer do Vinícius Silvestre o goleiro titular, até porque o Everton e o Marcelo Lomba já têm mais de 30 anos de idade. Por trás dessa recusa, mais uma, de Leila Pereira, há uma situação importante. O Palmeiras não quer se desfazer dos seus atuais jogadores. É um pacto entre a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, e o Abel Ferreira. E propostas e sondagens têm surgido a todo momento, mas a Leila quer ir com esse grupo até o fim da temporada, e isso vale também para atletas que têm tido pouco espaço, como o Vinícius Silvestre.
Pergunta que eu quero deixar para você antes de mudar de assunto é: valeria a pena ter vendido o Vinícius por 2.700.000 reais ou manter o atleta imaginando que mais para frente ele pode ser útil? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre São Paulo e Thiago Santos. Nas redes sociais, nos últimos dias, passou-se a se especular a possibilidade de o volante do Grêmio pintar como reforço do São Paulo. O SPFC.net, site que cobre o tricolor, chegou a cogitar essa possibilidade e tratou o Thiago como uma das alternativas do São Paulo. Está muito claro que o São Paulo busca um primeiro volante, alguém para proteger o sistema defensivo que anda bastante dificultoso, especialmente depois da contusão do Luan. O Thiago, na teoria, tem esse perfil, mas fui checar essa situação com os dirigentes do São Paulo, falei com dois. Antes de trazer a resposta, só contar um pouquinho do atual momento do Thiago Santos. Atleta que começou a temporada como titular absoluto, foi perdendo espaço, já havia virado reserva recentemente e com a contratação do Lucas Leiva está completamente fora dos planos do Roger Machado, técnico do Grêmio. O pior é que ele ganha 300 mil reais por mês e tem contrato com o tricolor gaúcho até dezembro de 2023. Se pintasse uma proposta do São Paulo hoje, tenho certeza absoluta que o Grêmio facilitaria a saída do atleta sem qualquer custo, liberaria na faixa, somente com o pagamento dos salários. Mas, porém, contudo e todavia, não será o São Paulo quem vai contratar o Thiago Santos. As duas fontes com quem conversei asseguraram que o atleta não faz parte dos planos do tricolor paulista. São Paulo está em busca de um volante, de um zagueiro, de um goleiro, de mais um atacante de velocidade, se possível de um meio atacante e de um reserva para o Caleri. As prioridades hoje são o volante, o zagueiro e o goleiro, além do atacante de lado de campo. Mas, mesmo com a dificuldade financeira, com a escassez de opções, o Thiago Santos está descartado. Pelo menos foi o que eu vi de duas fontes diferentes. Qualquer novidade a respeito dessa posição, prometo voltar para contar para vocês. Combinado? Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, com o programa do Nicola. Abraço, até lá, tchau!